Olá, aluno e aluna que está assistindo esta videoaula. Eu me chamo Cássia de Souza Coelho, sou professora de matemática na Escola 7 Maria Pires Lima. Na aula de hoje, nós continuamos falando de matemática financeira e hoje nós vamos resolver questões sobre juros simples, questões mais abstratas, questões que envolvem mais cálculos, certo? Onde os dados estão às vezes mais ocultos. Nós vamos falar do juros simples, né? Vamos dar ênfase ao capital, à taxa de juros, o tempo e o montante. Nós vamos estar atuando aqui, pessoal, também para encontrar a taxa de juros quando ela é dada diferente do tempo de aplicação do capital, certo? Então, a gente vai hoje aprender a fazer essas conversões. E o objetivo específico de hoje, da aula de hoje, o qual o aluno tem que atingir, é resolver exercícios de fixação e de aplicação sobre juros simples. A primeira questão que eu trago para vocês é uma questão que envolve uma situação muito prática nas compras que a gente costuma fazer em lojas de imóveis, em lojas de concessionária e tudo mais. Então, vamos à questão. O preço à vista de uma TV, nesse caso o produto aqui é uma TV, é R$ 900. Pode-se, entretanto, optar pelo pagamento de R$ 500 de entrada e mais 500 um mês após a compra. Pessoal, aí nós temos duas situações onde o cliente pode optar pela forma de pagamento que ele quiser. Se ele dispor do dinheiro, ele pode desembolsar a quantia de R$ 900, certo? E pagar no ato da compra o seu aparelho de TV, o seu aparelho de televisão. Porém, a loja oferece uma condição especial de pagamento para esse cliente, com a seguinte oferta. Ele pode optar por dar uma entrada de R$ 500 do preço total dessa TV e um mês após esta compra, esse valor da entrada, ele pode dar mais R$ 500 para poder saldar o valor dessa televisão, o valor dessa compra. No item A, a pergunta é o seguinte: qual é a taxa mensal de juros simples desse financiamento? Qual é a taxa de juros cobrada se ele resolver pagar essa TV, esse aparelho de televisão, não à vista, mas sim a prazo, dando uma entrada de R$ 500 e mais R$ 500 após um mês? Então, olhando aqui para o lado direito da tela, eu coloquei todo o passo a passo para a gente chegar nesse resultado. Vamos lá. Primeiramente, é necessário descobrir qual será o valor do capital, né, ou a quantia financiada. A quantia é R$ 900? Não. Aqui a situação que ele está apresentando, pessoal, é que ele optou por pagar a entrada e, após um mês, mais R$ 500. Então, ele não optou pelo pagamento à vista. Então, a quantia financiada não é a do pagamento à vista de R$ 900. A quantia financiada será o seguinte, R$ 900. O valor do financiamento será R$ 900 do preço do produto, né? Que é o preço inicial, o preço à vista, menos os R$ 500 de entrada que ele decide dar quando ele opta por pagar essa televisão a prazo. E ainda sobra, né? Ainda resta saldar uma quantia de R$ 400. Esses R$ 400 ainda a serem financiados. Isto é, esse será o capital dessa compra que ele fez, dessa operação que ele fez. Como o comprador optou por pagar dessa forma, ainda resta uma quantia de R$ 500 a ser paga, que é aquela quantia que ele paga um mês após a compra. Isto é, o novo montante será R$ 500. Ele tem uma dívida de R$ 400 para pagar, porém, como ele resolveu parcelar, o montante total a ser desembolsado é R$ 500. Então, usando a equaçãozinha do montante, né? Montante é igual ao capital mais os juros. Eu já tenho que o montante é R$ 500, então 500 é igual a 400 mais os juros que eu ainda não sei quem é. Fazendo as contas, né? Isolando J, que é os juros, 500 menos 400
dá 100. Então, ele vai pagar um juros de R$100 quando ele opta por fazer esse valor de entrada, mais um valor pago um mês após a compra. Tendo ciência de que juros é igual o produto entre o capital, a taxa de juros e o tempo, eu posso isolar a taxa I, certo? Ó, então, eu vou isolar I, J já está no outro membro, então apenas o capital e o tempo passam dividindo. I é igual, eu já tenho que o valor dos juros é 100, então 100 dividido para C, que é o capital, que é 400, o novo capital, o valor a ser financiado, vezes 1. Mas por que esse 1 aqui do tempo? Porque ele paga um mês após a compra, essa parcela de R$500, esse valor final de R$500, certo? E fazendo as contas, né, ó, eu vou achar que 100 dividido para 400 vezes 1 é 0,25. E como eu quero a taxa mensal, e a taxa mensal é dada em porcentagem, eu multiplico por 100. Então, 0,25 vezes 100 é igual a 25%. Então, quando ele opta por pagar a televisão não pelo preço de à vista, mas sim fazendo um parcelamento com entrada, ele acaba pagando um juros de 25% por essa opção de compra. O item B, pessoal, vai ficar para vocês resolverem em casa. É o seguinte, ó, diz o seguinte: qual seria a taxa mensal de juros simples do financiamento se a segunda parcela fosse paga 2 meses à compra? Então, eu vou estar considerando que a televisão ainda o preço de à vista dela é 900, né? E que R$500 eu dou de entrada. Porém, ao invés de dar os outros 500 restantes um mês após a compra, eu vou dar 2 meses após a compra. Então, que cálculos você vai ter que fazer para descobrir qual que vai ser essa taxa mensal? Então, você pode se espelhar no item A para responder o item B. A Ariel recebeu uma herança de R$22.000. 3/11 desse valor foram usados para quitar uma dívida de 2 anos, contraída de um amigo no regime de juros simples, a taxa de 2,5% ao mês. Do valor que sobrou, 75% seria usado para a reforma de sua casa e o restante Mariana pretende emprestar a uma prima, em regime de juros simples, a taxa de 10% ao ano. Determine o quê? No item A está pedindo para a gente determinar o capital da dívida de Mariana com o amigo. Vamos extrair aqui os dados da questão e daqui nós vamos tirar todas as nossas conclusões. Olhando aí para o lado direito da tela, vamos extrair os dados. O valor da herança, pessoal, total é de R$22.000, certo? O valor da dívida contraída desse amigo dela é de 3, equivale a 3 sobre 11 do valor total. Então, quando eu tenho que extrair um valor fracionário de um valor total, eu apenas multiplico quem está embaixo por quem está em cima. Então, 3 sobre 11 vezes 22.000 dá um valor de R$6.000. Então, a dívida que ela contraiu com esse colega dela é de R$6.000, certo? O valor que sobrará após o pagamento da dívida será o valor da herança de 22.000 menos o valor da dívida que ela contraiu com esse amigo, que dá um total de R$16.000. Ela fala aqui também sobre uma reforma de uma casa. Ela diz que 75% do valor restante ela vai reformar essa casa dela. O valor que restou depois dela retirar o valor da dívida contraída de um amigo será R$16.000. Então, 75% de 16.000, como é que a gente faz para descobrir? Eu transformo a porcentagem em uma fração centesimal. 75 dividido para 100 dá 0,75, que multiplicado por 16.000 dá 12.000. Então, essa reforma vai custar quanto? Vai custar R$12.000. No item A está perguntando o capital da dívida de Mariana com um amigo. Pessoal, a dívida a ser paga, isto é, o montante é de R$6.000. Ela não pegou R$6.000 emprestados, não. Ela tem que pagar ao final da aplicação, ao final do empréstimo, R$6.000. Então, estou falando que 6.000 é o montante, certo?
Diz aqui que ela pegou esse empréstimo a um regime de juros simples, a taxa de 2,5% ao mês. Então, a taxa de juros desse empréstimo é 2,5% ao mês, transformando em taxa unitária, transforma em fração centesimal e acha a forma decimal de 0,025. O tempo para ela pagar esse empréstimo foi de 2 anos. Como a taxa de juros é capitalizada mensalmente, a gente deve transformar esse tempo que está em ano para a mesma unidade de tempo da taxa. Se a taxa está em mês, então o tempo também deve estar em mês. E 2 anos, cada ano tem 12 meses, então 2 anos tem 24 meses. Pondo a taxa na mesma unidade de tempo do tempo de capitalização, então substituindo os dados a gente tem que J, que são os juros, é igual o produto entre o capital, a taxa de juros e o tempo. O capital é quem eu estou procurando, eu não sei quanto que ela pegou emprestado com ele, vezes 0,025, que é a taxa de juros, já na sua forma decimal, vezes 24, que é a quantidade de meses que ela demorou para pagar esse empréstimo. Então, multiplicando e conservando a constante, 0,025 vezes 24 dá 0,6. E o montante é igual ao capital mais os juros. Eu sei que o montante é R$6.000, igual ao capital mais 0,6 vezes o capital. Somando, pois eles têm a mesma parte final, né, dá 1,6 vezes o capital, igual a 6.000. Isolando o C, eu tenho que 6.000 dividido para 1,6 é igual a R$3.750. Então, o valor que ela pegou emprestado com esse amigo foi de 3.750. Na letra B diz o seguinte: o valor que será usado na reforma da casa de Mariana. Muito bem, já está determinado aqui, ó, porque diz que o valor da reforma da casa é 75% do valor restante. E nós já descobrimos que 75% de 16.000 é igual a R$12.000. Então, pessoal, nós tivemos aqui mais uma aula para mostrar para vocês essas questões que envolvem mais cálculos, questões mais abstratas. Para qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato pelo WhatsApp e bons estudos!